Bom dia, para mim é um grande prazer, uma grande satisfação ter você, sentado na frente da televisão agora, ou no computador, ou no carro, ouvindo os CDs que nós temos produzido, que é o áudio dos programas. Para mim é um grande prazer, porque a minha alegria é que você aprenda a palavra do Senhor. O meu prazer é que você pratique a palavra do Senhor, porque eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Eu sei que a palavra praticada é uma palavra que vai fazer diferença na sua vida. E o meu único objetivo, o meu único desejo é esse: que você seja feliz, que a sua vida vá para frente, que você conquiste os sonhos, os desejos que seu coração tem, que você se envolva cada dia mais com Deus, com a palavra dele, que cada dia mais você seja livre, que cada dia mais as coisas aconteçam na sua vida, coisas boas, não coisas ruins, mas que as coisas boas aconteçam. Jesus mesmo disse lá em João capítulo 15, verso 16, diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros para que você vá e dê fruto e o seu fruto permaneça. Deus te escolheu para dar certo. Deus te escolheu para que você seja vitorioso nessa terra e para que você vá para o céu, viver eternamente com Ele. Foi isso que Jesus veio fazer na terra. Eu gosto sempre de frisar isso. Jesus não veio trazer mais uma religião. Religião o mundo já tinha um tanto. Jesus não veio trazer uma filosofia de vida. Jesus veio morrer e ressuscitar por causa de você e por causa de mim. Jesus veio pagar o preço para que eu deixasse de ser apenas uma criatura de Deus e me transformasse em um filho de Deus. E como filho eu tenho direito à herança do céu eternamente e a herança de uma vida livre nessa terra. Foi isso que Jesus de fato veio fazer nessa terra. E isso está à sua disposição, está à minha disposição, não custa nada. Custa crer e praticar. Amém? Deixa eu dizer algo para você hoje. Esses dias atrás nós fizemos um programa, aqui nesse lugar mesmo que nós estamos gravando, que é o Zimbro, um buffet aqui da Mariana, da irmã nossa lá da igreja, que tem cedido esse espaço tão bonito, tão abençoado para nós. E eu fiz um programa e eu estava atrás de aliás, quando nós fomos procurar um lugar para nós fazermos a gravação, o Marcelo, que é quem faz a gravação, ele falou assim: vamos fazer ali em cima. E na hora que eu olhei, tinha um vaso grande e um bambu torto nesse vaso. Um bambu já mais grosso, mas ele torto. E aí me chamou a atenção, eu falei assim: olha que interessante, eu nunca tinha visto um bambu desse jeito. E aí ele me falou que o bambu ele foi sendo deformado, a Mariana foi colocando peso na ponta dele, e ao invés dele crescer para cima, ele foi crescendo torto, foi crescendo curvo. E aquilo me chamou a atenção, eu até brinquei com ele, falei assim: daqui uns dias eu vou fazer um programa sobre isso. Deixa eu dizer algo para você. Você foi criado, você foi formado por Deus para crescer igual um bambu, para crescer bastante e para crescer para o alto, em direção ao céu. Você não foi feito por Deus para crescer para o lado. Eu às vezes até brinco com a minha esposa é nutricionista e ela tem 1,61 m de altura, e às vezes eu brinco com ela, eu falei: mas você agora... E ela fala assim, eu falo sobre crescer, ela fala assim: agora não tem jeito de crescer mais não, porque o que tinha para crescer para o alto já cresceu, e crescer para o lado ela não quer crescer, e acho que ninguém quer crescer para o lado, não é verdade? Você não foi feito para crescer para o lado, você foi feito para crescer para o alto. Você foi colocado nessa terra para conhecer Jesus e ser achado por Ele e se encontrar com Ele, para você ir para o céu, para você viver cada dia mais a tua vida, cada dia mais ser apontado em direção ao céu, igual um bambu. E por que às vezes, pastor, a nossa vida, a minha vida, pastor, não tem dado muito certo? A minha vida, ao invés de crescer para o alto, ela tem crescido para o lado. Em vez de eu cada vez mais me distanciar das coisas da terra, eu tenho crescido assim, margeando a terra. Em vez de ser um crescimento para o alto, eu estou crescendo um crescimento rasteiro, um crescimento para os lados. É isso que esse bambu me ensinou. É isso que a Mariana e o Marcelo eles me ensinaram. E é isso que nós vamos aprender junto nessa manhã. Amém? Quando eles me contaram essa experiência que eles tiveram, eu lembrei de uma reportagem que eu vi na televisão um tempo atrás, de uns japoneses que eles tinham inventado, a chamada foi essa:
Os japoneses inventaram uma melancia quadrada. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa, será que eles geneticamente modificaram a planta e ela agora está sendo, ao invés de redonda, está nascendo melancia quadrada? E eu me interessei na reportagem, esperei. Quando foi a reportagem, depois eu até brinco, eu falei assim, eu ri de mim, de tão bobinho que eu fui, de tão inocente que eu fui. O que eles fizeram? Eles pegaram a semente da melancia e eles colocaram essa semente dentro de uma caixa de acrílico quadrada. Então a semente ela foi desenvolvendo, aquela semente germinou e foi crescendo, foi dando forma, e ela chegou, quer dizer, chegou na parede direita, parou, chegou do outro lado esquerdo, parou, no fundo, no alto, para cima, para baixo. E a melancia, quando ela terminou o processo dela de crescimento e de maturação, o que aconteceu? Eles desparafusaram aquela caixa de acrílico, né? Eles libertaram aquela melancia quadrada, e a melancia é quadrada por causa disso. Os japoneses disseram que eles desejaram fazer isso para facilitar o empilhamento no supermercado das melancias, ao invés de redonda, quadrada. E, como eu disse, eu me lembrei disso quando o Marcelo e a Mariana me contaram que eles deformaram esse bambu, né? Tiraram a forma original dele, que era para crescer para o alto, o bambu cresceu para o lado. Ao invés do bambu ir para o céu, o bambu cresceu para a terra. Porque nós temos um inimigo, meu irmão e minha irmã, que deseja fazer da mesma forma com você e comigo o que ele fez, o que o Marcelo e a Mariana fizeram com o bambu e o que esses japoneses fizeram com a melancia. Eles desejam, o inimigo, o diabo, ele deseja deformar a nossa vida. Ele deseja com que a nossa vida ela não cresça para o alto, não se expanda, não prevaleça, não se desenvolva. O desejo dele é colocar limites em nossas vidas, é colocar pesos em nossas vidas, fazendo com que ao invés da nossa vida crescer para o alto e se desenvolver, a nossa vida fique uma vida sobrecarregada, uma vida pesada. Daqui a um tempo vai ter aqui no Brasil, acho que até não sei ao certo, vai ter Olimpíadas aqui no Brasil. Acho que a próxima é em Londres e depois a próxima é no Brasil, no Rio de Janeiro, acho que é isso. E eu estava vendo, eu gosto, né, estava acompanhando o treinamento dos atletas de atletismo, os que correm, e eu os vendo ali, eles estão correndo com pesos, eles correm amarrados, com, né, o treinador segura, coloca borracha, prende ele com borracha, com tiras de borracha, e eles correm ali forçados, eles correm com peso nas pernas, eles correm com peso nos ombros. Para quê? Para que quanto mais ele correr pesado, quando ele for livre daquele peso, a velocidade aumente, ele vai criando uma resistência ali, e quando ele é livre, aquela resistência é liberada em termos de velocidade, de força, de reação, de explosão, e ele vai ter uma chance maior e melhor de ser vitorioso. O diabo, o desejo dele é nos prender com essas cordas, mas não é para nós nos fortalecermos, é para nos enfraquecer. O desejo dele é colocar limites em nossas vidas para que nós não venhamos a conhecer outras coisas, para que nós não venhamos a crescer, nós não venhamos a prosperar nas nossas vidas. O desejo do inimigo é pesar a sua vida e nunca te soltar. O japonês, ele colocou a semente, deu forma à melancia, mas depois ele a libertou. O treinador, ele prende o atleta, ele sobrecarrega o atleta, ele prende o atleta, mas depois ele o liberta, para que ele possa correr mais. Jesus, ele veio nessa terra para isso, ele veio para te libertar. Ali em João 8,36 diz que se o Filho do Homem, Jesus, te libertar, você vai ser verdadeiramente livre. O que significa ser livre e ser verdadeiramente livre? Ser livre é você achar que você é livre. E ser verdadeiramente livre é você não ter limites. É você ser ilimitado. É você estar sempre crescendo, sempre desenvolvendo em direção ao céu, em direção às coisas boas. É você não ter mais limites imposto pelo mundo. É você não mais ser limitado pelas circunstâncias, pela sua alma, pelo seu temperamento, pelas suas emoções, pelos seus recursos. É você viver ilimitado. É isso que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Então continua firme aí,
para nós aprendermos juntos a palavra do Senhor. Amém? O texto que Deus colocou no meu coração o dia que eu ouvi essa história do Marcelo e da Mariana está aqui no capítulo 12 de Hebreus, o versículo 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, essas testemunhas são os heróis da fé do capítulo 11, que o escritor relatou aqui. Ele fala: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Aqui tem algumas palavras, aqui tem alguns conceitos que nós precisamos aprender muito bem. Para quê? Para que essa carreira que está proposta, isso daqui tudo para nós, existe uma carreira proposta. Deus propôs algo para a sua vida. Como eu disse ali no início, a proposta de Deus para a tua vida é que a tua vida dê certo. A proposta de Deus para a tua vida é que a tua vida prospere. A proposta de Deus para a tua vida é que você viva ilimitado, que você viva livre nessa terra. A proposta de Deus para a tua vida é que você cresça para o céu, que você cresça em direção ao céu. A proposta de Deus para a tua vida, como eu disse, é que a tua vida dê certo. A proposta de um treinador para o atleta é o quê? Eu vou te treinar, eu vou te disciplinar, eu vou te corrigir, eu vou exigir de você, mas é porque eu vejo em você condições de ser um medalhista de ouro. A proposta daquele que ensina é sempre que o aluno dê certo. Não existe professora, não existe professor que deseja que o aluno vá mal nas provas. Ele exige, ele cobra, ele dá provas para o aluno, mas não é para o aluno ir mal, é para o aluno cada dia mais exigir mais dele mesmo. É para que a cada dia mais o aluno, todos nós queremos passar de ano, mas não tem como passar de ano sem prova, não tem como eu crescer sem prova. É isso, Deus deseja, Deus coloca alguns obstáculos, coloca algumas barreiras para que você se exercite mais, para que você se discipline mais, para que você conquiste aquilo que Ele sabe que você tem condições de conquistar. Você acha que as coisas na sua vida, Deus coloca obstáculos e o submete a provas porque Ele acha que você vai cair, que você não vai dar certo? Não, exatamente o contrário. Ele tem exigido isso de você e de mim porque Ele acredita em você. Ele acredita em mim. Ele sabe que você vai dar certo. Ele sabe que você é capaz de cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Deus quer que você, meu irmão, seja um medalhista de ouro. Em Romanos capítulo 8, ele diz que Ele nos chama de mais do que vencedores em todas as coisas, em todas as provas, em todas as tentações, em todos os obstáculos, em todas as dificuldades. Deus vê em você a condição de ser vencedor. Por quê? Porque Jesus está na sua vida, a palavra de Deus está na sua vida, e essa palavra, ela não volta vazia. Tem falado tanto isso, né? A palavra de Deus, ela tem o poder de cumprir na sua vida aquilo que ela foi determinada. Você foi chamado para dar certo. Amém? Logo após o intervalo, nós vamos aprender junto nesse texto esses conceitos, esses princípios, aquilo que você precisa colocar na sua vida e aquilo que você precisa remover da sua vida para que você cresça como um bambu lá para o céu, lá para o alto, e não deformado e não limitado. Amém?